Fala, gente boa, eu sou Marcel Lima e te dou boas-vindas. Se você acredita que o fenômeno do isolamento social, ou seja, o distanciamento entre indivíduos, ocorre somente entre humanos ou entre alguma espécie animal, você precisa conhecer algumas árvores pelo mundo afora aí que não gostam de jeito nenhum de se tocarem, vivem numa constante rusga, numa constante treta. E é justamente sobre esta treta entre árvores que nós vamos tratar no vídeo de hoje, num fenômeno chamado de timidez da copa. Acompanha aí, que é um assunto muito interessante. Vamos que vamos! Bem, então vamos conhecer o estranho fenômeno do crown shyness. O que é o fenômeno do crown shyness? Originado do inglês, a expressão significa timidez da copa. A timidez entre árvores, timidez do dossel, da copa ou coroa, você entenda aí que o dossel, copa ou coroa é aquela parte mais alta da árvore, né? O topo da árvore. É um fenômeno observado em agrupamentos de algumas espécies arbóreas, nas quais as copas não se tocam, formando um dossel, ou seja, uma coroa ou uma copa, com lacunas semelhantes a canais, sendo mais observado entre as árvores da mesma espécie, porém, em florestas muito adensadas pode ocorrer entre diferentes espécies. Você observa aí três figuras que estão demonstrando o que é a timidez das árvores. Veja que entre as árvores existem espaços, você observa bem aí nas figuras, e se você visse a primeira vez sem um entendimento assim, de longe, pareceria aos seus olhos até canais de um rio, né? Canais de um rio, um braço de um rio, observados de um satélite, por exemplo, né? Muito parecido com os rios na Amazônia, mas não, aí são espaços existentes entre copas de árvores. Veja bem aí que existe esses espaços como fosse canais de um rio, né? Então é muito interessante aí esse espaçamento que existe, formando então a chamada timidez das árvores. Veja aí como é que fica esses espaçamentos entre elas. Essa rede de espaços entre as copas das árvores foi documentada em florestas em todo o mundo. São abundantes esses vazios na vegetação em manguezais da Costa Rica e até nas imponentes cânforas de Bornéu, na Malásia. Não é de agora que os cientistas perceberam esse estranho fenômeno de isolamento social por parte de algumas espécies de árvores pelo globo. Desde os longínquos anos de 1920, a ciência está de olho na timidez das árvores. Contudo, ainda não se conseguiu compreender o porquê da existência desse intrigante comportamento arbóreo. A ciência, claro, tem algumas teorias, algumas tentativas de entendimento do fenômeno. Vamos aí acompanhar alguns. Alguns estudos afirmam que em locais com grande ocorrência de ventos, o atrito entre os ramos de diferentes copas é muito forte, causando assim uma poda, uma corta recíproca, né, entre árvores adjacentes, formando assim as lacunas ou os canais no dossel. Outra explicação é que os limites esculpidos pelos galhos batendo podem aumentar o acesso das plantas a recursos como a luz, favorecendo dessa forma maior eficiência na fotossíntese. Fotossíntese é o processo pelo qual a planta extrai o seu alimento, né? Os espaços entre as copas das árvores podem até impedir a propagação de insetos que mastigam folhas, trepadeiras parasitas e fitopatologias. Aí já seria outra tentativa também de explicação desse estranho fenômeno ocorrido entre as árvores. Então a gente vê bem aí que você tem uma primeira hipótese da ocorrência dos ventos, ocorrendo uma poda mútua. Depois você tem que elas se separando favorece a entrada maior de luz, favorecendo a eficiência na fotossíntese. A fotossíntese, como eu disse, por onde a planta praticamente tira seu alimento, sua energia, né? E também esses espaços podem impedir a propagação de insetos
que mastigam as folhas, essas trepadeiras também, esses tipos de plantas que vão se enrolando no caule da árvore, e também até doenças provenientes de outras plantas. Então, vamos lá. Outra linha de pesquisa acredita que a timidez da copa esteja relacionada à necessidade de proteção das folhas por parte das árvores, pois algumas árvores podem ter aprendido a interromper o desenvolvimento de suas extremidades por completo, cientes de que qualquer nova folhagem seria arrancada. As árvores poderiam, assim, evitar danos desnecessários. O desenvolvimento de novos tecidos é algo muito custoso às plantas. É como se as árvores se precavessem. Não vale a pena desenvolver as extremidades. Então está aí mais uma tentativa de explicação do fenômeno da timidez das árvores. Ainda, algumas árvores podem ser capazes de levar essa cautela um passo adiante, utilizando um sistema sensorial especializado para detectar substâncias químicas emitidas por plantas próximas. Como exposto anteriormente, não se sabe ao certo os motivos que levaram algumas espécies de árvores a desenvolver esse distanciamento social de suas semelhantes, mas ao que parece, isso traz benefícios para a planta, como acabamos de enumerar aí anteriormente. Se por um lado, alguns estudiosos e observadores do fenômeno defendem que a ocorrência se dá para reduzir a propagação de insetos prejudiciais, outros acreditam que as árvores tentam proteger os ramos uns dos outros, evitando que se partam ou rachem. Ainda em outra perspectiva, uma teoria defende que a timidez entre árvores ocorre para que estas consigam otimizar a exposição da luz e maximizar o processo de fotossíntese. A explicação mais aceite defende que o comportamento adaptativo dos topos das árvores surgiu para dificultar a passagem entre ramos de larvas e insetos que se alimentam das folhas. Outra teoria diz ainda que a timidez entre árvores se deve a um mecanismo para evitar a sobreposição dos topos e assim prejudicarem, né, as árvores terem essa prejudicialidade para si próprias. Então você observa na figura aí, quando as árvores respeitam o espaço mútuo, aí você vê aí o fenômeno da coroa tímida ou timidez das árvores, tem muitos nomes, né, o crown shyness, e aí você percebe justamente o porquê as tentativas, né, de explicação desse estranho fenômeno que acontece em algumas espécies de árvores aí pelo mundo. Muito interessante, então a gente fica aí dizendo que realmente o distanciamento social, como dissemos, não ocorre só entre humanos e nem em algumas espécies animais, até algumas espécies arbóreas de árvores têm essa questão adaptativa de se afastarem uma das outras por motivos ainda não totalmente esclarecidos, mas com algumas sugestões de ideias, algumas sugestões que foram apresentadas de teorias de por que isto acontece, beleza? Então aí, você ficando sabendo este comportamento da nossa natureza cada vez mais sendo descoberta, tantas riquezas que o homem já descobriu e mais ainda riquezas estão sendo descobertas e com certeza muita coisa ainda escondida aí para ser revelada. Estão aí as nossas referências do vídeo de hoje. Se você quiser dar uma aprofundada aí no tema, você dá uma parada no vídeo depois, copia aí os links, dá uma entrada lá para você visualizar bem este tema e ficar cada vez mais sabida sobre os acontecimentos da nossa natureza, os acontecimentos da ciência, beleza? Então vou ficando por aqui, eu quero te agradecer mais uma vez a sua paciência, a sua audiência. Próximo vídeo a gente volta com outro tema. Um abraço, tchau para todos!